Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Lee Potter. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2014, em Westminster, nos Estados Unidos. A Lee Potter nasceu em 1994, na época dos fatos ela tinha 19 anos de idade. Ela tinha um irmão mais velho chamado Max, e ela e o Max eram muito próximos. É dito que a Lee era bastante sociável, ela tinha muitos amigos. E quando ela terminou o colégio, ela resolveu fazer um curso de massagem terapêutica. E o irmão dela, o Max, ele já havia concluído esse curso e depois de terminar o curso ele se mudou para a Califórnia e ele abriu uma empresa lá. Então a ideia era quando ali terminasse o curso ela ia trabalhar com ele nessa mesma empresa. Ali se mudou para uma cidade chamada Trinidade, que ficava no Colorado, para poder fazer esse curso. Lá ela conheceu um jovem chamado Jesse e os dois começaram a namorar. Porém, muita coisa mudou na vida da Lee depois que ela começou esse relacionamento. Ela passou a faltar às aulas e ela foi morar na casa do Jesse. E o Jesse, ele consumia uma substância ilícita e ela passou a usar essa mesma substância. E depois de um tempo, o relacionamento deles começou a ter muitos problemas, os dois eles brigavam muito. Então a Lee resolveu terminar o relacionamento. A essa altura ela já havia abandonado a faculdade, porém ela ainda tinha uma dívida universitária para pagar. Ela então resolve mudar para a cidade de Westminster, também no Colorado. Como eu disse, ela e o irmão eram muito próximos, então eles falavam quase que diariamente. E depois que a Alice se mudou para Westminster, o Max ele perdeu o contato com a irmã, então ele achou aquilo muito estranho. Então ele teria comentado isso com a mãe dele. E a mãe era quem pagava a conta do telefone celular da Lee, então ela tinha acesso aos registros telefônicos, então ela conseguia ver quais eram os últimos números que haviam entrado em contato com a Lee. Então ela verifica os dois últimos números e um era de um hotel em Denver e o outro era de um homem chamado Christopher. E o Max, ele conhecia o Christopher da época de escola. Então parece que ali ela tinha feito uma publicação no Facebook perguntando se alguém sabia de algum local para ela ficar em Westminster até ela arranjar ali um apartamento, um lugar para ela morar. Então o Christopher havia respondido a essa publicação. Então ela teria ido para a casa do Christopher. Bom, a polícia ela é informada do desaparecimento e eles ficam sabendo da informação de que ela teria ido ficar uns dias na casa do Christopher, então eles vão conversar com o jovem. Bom, ele conta que de fato ela havia chegado à cidade e que os dois tinham chegado na casa dele, e eles tinham saído para comprar algumas comidas, algumas coisas para comer. E então, após isso, eles voltaram para o apartamento dele. Mas não muito tempo depois ela teria saído e entrado em uma van branca, do qual o motorista ele não conhecia. E desde então ela não havia voltado nem dado notícias. E o carro dali ele ainda estava estacionado em frente ao prédio onde o Christopher morava. Então a polícia ela verifica o carro. E é claro que a polícia também acha muito estranha a história do Christopher, porque ela havia recém-chegado à cidade e a ideia era ela ficar ali um tempo morando no apartamento dele até ela conseguir um local para morar. Então não fazia sentido que ela tivesse saído sem dizer para onde ia e tinha deixado todas as coisas dela para trás, inclusive o carro, e não tinha dado mais notícias sobre onde estava ou porque não havia voltado. Então o Christopher ele muda um pouco a história dele e ele diz que após eles comprarem comida, eles haviam retornado para o apartamento. Porém, ele teria encontrado a substância ilícita que ela utilizava e ele havia confrontado. Então ela teria ficado muito chateada e nisso ela teria saído e entrado na tal van branca. A família dali contrata um investigador particular e eles fazem algumas buscas ali em locais onde haviam sido apontados o sinal do celular dali, porém nada é encontrado. E a polícia também conversa com o ex-namorado dali, o Jesse. Porém, nos últimos dias o Jesse esteve internado em uma clínica de reabilitação em Maryland, então ele não havia visto ali recentemente. Então, de fato, a última pessoa que teria visto ali seria o Christopher. Bom, a polícia então faz uma busca no apartamento do Christopher e, estranhamente, ele de imediato avisa a polícia que, caso eles encontrassem algum sangue no apartamento que pertencesse a Lee,
era porque ela teve um sangramento no nariz, então seria por essa razão. E ele também teria jogado o lençol fora por conta desse sangramento. E a polícia acaba encontrando no quarto do Christopher uma faca. E aí nessa faca, no cabo da faca, havia como se fosse uma fita ali, provavelmente para que a faca não escorregasse. E não era uma faca comum, como uma faca de cozinha, por exemplo. E eles também encontram um recibo de compras, com compras igualmente suspeitas. Entre os produtos estavam luvas descartáveis e produtos de limpeza. Eles então levam o Christopher para a delegacia para um interrogatório, porém ele diz que só vai falar na presença de um advogado. Como a polícia não tinha evidências contra o Christopher, eles deixam ele ir embora, mas ele fica sob vigilância. E a polícia acreditava que se o Christopher tivesse algum envolvimento no desaparecimento da Lee, ele possivelmente iria retornar ao local onde ela estava ou então fazer alguma coisa que desse uma pista ali para a polícia sobre o paradeiro da jovem. E o celular da Lee ele acaba sendo rastreado e é encontrado em um aterro local. Lá, a polícia também encontra alguns pertences da jovem, como a carteira dela e a sua identidade. E como eu disse, o Max, o irmão da Lee, ele conhecia o Christopher da época da escola, porém eles não eram exatamente amigos, eles não eram muito próximos. Mas o Max ele começa a conversar com o Christopher, tentando se aproximar do jovem, para ver se ele conseguia mais informações que pudessem levar ao paradeiro da sua irmã. Então o Max percebe que o Christopher interagia bastante no Facebook com a irmã dele, a Lee, e isso mesmo antes deles se conhecerem. Então parecia que o Christopher estava sempre tentando ali forçar uma interação com a jovem. E a polícia também descobre que o Christopher ele havia sido dispensado do serviço militar, porque ele teria dito para o psiquiatra que quando mais jovem, na época de escola, ele tinha tentado sequestrar 2 jovens. E a intenção dele era abusar das jovens e tirar a vida delas. E ele chegou a invadir uma casa para sequestrar uma das jovens, porém ele foi surpreendido por uma outra pessoa, então ele acabou fugindo e não concretizou o plano dele. E o Christopher, ele também gostava de ler cartas de tarô. Então o Max ele demonstrou um interesse nisso para poder se aproximar do Christopher. Então ele foi encontrar ele pessoalmente. E a polícia ela ficou escondida observando esse momento. E isso também foi filmado. Então o Max aproveita e questiona o Christopher sobre o que realmente teria acontecido com a irmã dele. E após insistir, o Christopher ele acaba confessando o que havia acontecido. Segundo ele e a Lee tiveram relações consensuais. E depois disso ela teria pedido dinheiro a ele para comprar a tal substância que ela usava. Porém, ele teria se recusado, então ela teria ameaçado ele com uma faca. Ele teria conseguido tirar a faca dela e colocou no pescoço da jovem. E segundo ele, sem querer, ele acabou a cortando. Então ela caiu no chão e já estava sem vida. Ao perceber que ela estava sem vida, ele então teria descartado o corpo dela em uma lixeira. E o Max, ao ouvir isso, ficou muito revoltado, então ele agrediu o Christopher e o obrigou a ligar para a emergência para contar o que ele tinha feito. Porém, como eu disse, a polícia já estava observando eles, então eles prenderam o Christopher. E até hoje eles não conseguiram encontrar o corpo da Lee. Eles chegaram a procurar naquele mesmo aterro mais uma vez, onde os pertences dela haviam sido encontrados, porém não foi encontrado o corpo da jovem. E o Christopher ele acabou aceitando um acordo, então ele foi sentenciado a 48 anos de prisão. E a família da Lee continua procurando pelo corpo da jovem até hoje. A polícia acredita que não é verdade essa história do Christopher, que ele teria descartado o corpo da jovem na lixeira. Eles acham que ele deve ter enterrado ela em algum outro local ou jogado o corpo dela em um rio. E é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!